Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um buguei, enfim. Hoje eu tô aqui com um react pra vocês, dessa vez um super-herói possuído pelo demônio, Devilman e seu legado para Berserk, Dark Souls e Dark Fantasy, do canal Quadrinhos na Sarjeta. E lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Quadrinhos na Sarjeta, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E vamos lá, né? Um super-herói possuído pelo demônio? Devilman e seu legado para Berserk, Dark Souls e Dark Fantasy no geral, né? Acredito eu. Play. Hoje Ô o papo louco. vai ser demônios ancestrais, corpos grotescos e uma bundinha sarada. Do que eu tô falando? Ora, de Devilman. Tem desenho Devilman, o antigo, né? mangá, saiu originalmente entre 1972 e 73 e é uma obra extremamente influente. De Jojo Bizarre Adventure a Berserk, muito do que a gente acompanha hoje tem a presença de Devilman. E não é por acaso, pois se trata de um mangá criado por Go Nagai, ou no sentido original, Nagai Go. É sempre complicado aqui no YouTube falar de obras de Go Nagai porque ele tem uma particularidade. Basicamente, ele é uma espécie de Tarantino dos mangás. Quer dizer, essa comparação também não é muito boa, eu não encontro nada semelhante a ele. Porque o que o Go Nagai faz é trabalhar muito um estilo ainda associado àqueles mangás mais infanto-juvenis dos anos 50 e 60, início dos 60, para deixar bem claro, e que a gente percebe nos Parece bem trabalhos quadrinhos, mais antigos né? do Osamu Tezuka, do Shotaro Shinomori. Inclusive o Go Nagai foi assistente do Shinomori. Porém, o que o Nagai vai fazer é elevar o tom, ou seja, ele vai pegar essa estilística e vai trazer temas bastante grotescos. Aliás, não só grotesco, ele também consegue trabalhar questões picantes, políticas e eventualmente um tempero muito pesado de niilismo. É difícil sempre falar quem foi o primeiro, mas o Go Nagai é uma figura bastante importante para vários gêneros e subgêneros. Com a Cute Honey, que tem até vídeo aqui no canal, Nagai foi bastante importante para a consolidação do Mahou Shoujo, que são essas histórias de meninas que se transformam. Mas também foi a partir de trabalhos como esse que ele convencionou o ecchi, que hoje está no centro de uma polêmica. Aliás, o Go Nagai teve a vida toda no centro da polêmica, porque o ecchi era uma maneira que se tinha ali nos anos 60, 70 de driblar os bons costumes japoneses. Ou seja, se procurava trazer questões um tanto picantes, mas com ingenuidade, dizendo, são só garotos e garotas. E essa combinação, se naquele momento era Ô uma saída louco. pela tangente, hoje é algo bastante questionável, justamente por essa junção entre ingenuidade com sexualidade. Go Nagai também foi muito importante para os mangás de Pô, mecha. interessante, Inclusive, velho. digo aí nos comentários se vocês querem que eu comente Mazinger X. Aliás, dá para até mais longe para falar da influência do Go Nagai e comentar One Piece. Aliás, não só One Piece, Naruto, Slandunk, Dragon Ball, enfim, todos esses títulos consagrados que saíram na revista Shonen Jump, que hoje é a principal revista de mangás do mundo, e que Nagai esteve presente lá no seu começo, inclusive emplacando uma série que durou entre 68 e 72, que é Haren Shigakuen, talvez o primeiro grande sucesso da Shonen Jump. Outra Eita, particularidade sobre Go Nagai, e caramba, esse vídeo aqui tá quase eu implorando pra mamar esse cara, é o fato de ele ser um grande amante da Divina Comédia de Dante Alighieri, de modo que ele tem uma série de trabalhos que sempre retornam a essa mitologia cristã que, para um japonês como ele, soa uma grande curiosidade. Demônios, castigos, esferas do inferno, isso tudo Go Nagai adora. Inclusive, ele chegou nos anos 90 a fazer uma adaptação em mangá da Divina Comédia, que se vocês quiserem, digam nos comentários que eu também falo aqui no canal. Eu comecei muito esse vídeo aqui para falar do autor, porque é a partir disso que a gente entende de onde sai Devilman, que inclusive foi um mangá que já era um novo tratamento de uma obra anterior. Deixa eu explicar. Em 1971, Go Nagai faz Mahou Dante. Esse é um mangá que eu nunca li, mas segundo a sinopse, é de um garoto que descobre que está dentro do corpo de um antigo demônio e que se vê no meio de uma guerra bastante amoral entre Deus e demônios. Aliás, já guarda essa informação, justamente porque Go Nagai trabalha com essas questões do cristianismo de maneira não fiel, ou seja, ele não é crente, ele não está interessado em uma busca de verdade religiosa, ele apenas está olhando para isso tudo como uma espécie de caldeirão de ideias. Isso tem por efeito algo bastante interessante, que é muitas vezes questionar inclusive a bondade de Deus, ou de colocar anjos muitas vezes em posições ambíguas.
assim como os demônios, que talvez nem sempre sejam maus. Se isso tudo hoje soa batido, porque tem uma cacetada de obras nesse espírito, cabe lembrar que a gente tá falando de um monstro dos anos 70. Enfim, é importante aqui falar de Mao Dante, porque essa obra foi cancelada. A ideia da Toei, o estúdio, era fazer um anime, porém a coisa era muito pesada. Daí que em 1972, Go Nagai começa um outro conceito. Só que o homem não se segura e faz mais uma vez um negócio grotesco pra diabo. Porém esse, pelo menos, rende adaptação pra anime, que sai no mesmo ano com a diferença de um mês. Essas práticas transmediáticas, que hoje em dia muito se fala pensando na produção ocidental, já era um negócio bastante consolidado no Japão. Daí que essa discussão, inclusive, sobre o que veio primeiro, o mangá ou o anime, dependendo da produção, é completamente irrelevante. E Devilman é um exemplo disso. Por mais que o mangá veio um mês antes, foda-se. Porém, esse dado ainda é importante pra gente entender por que as tramas às vezes também são diferentes. Mas afinal, sobre o que é Devilman? A história é sobre, adivinhe, demônios ancestrais de novo. E com um agravante, eles estão despertando. Sim, figuras colossais e abissais estão começando a andar por aí. E os demônios, o que fazem? O que vivem? Como se alimentam? Tem umas imagens assim que é meio Lovecraftiana, né, velho? Olha ali. Estão começando a andar por aí. E os demônios, o que fazem? O que vivem? Como se alimentam? Demônio, meu povo! Adora comer gente. Sim, os demônios estão despertando para comer você. E eles são insaciáveis, ok? Eles comem devagarinho. Pedaço por pedaço de você, eles vão passando a língua. Ou os dentes, ou tentáculos. Vocês devem estar pensando, por que essas piadinhas de tiozão, essas piadinhas desnecessárias? Gente, isso é Devilman. A história, apesar de ser sobre demônios, tem muita, mas muita sensualidade. Eu vou então aqui nesse vídeo falar um pouco da história de Devilman. Como é tradição aqui já no canal, eu vou fatiar, como um demônio faria com o seu rim. Só que aqui no caso o que eu vou fazer é separar Devilman em 2 blocos. Então, já de antemão, digo nos comentários se vocês também querem que eu faça uma segunda parte. Porque como a trama é complicada e tem muita coisa pra falar, pra esse vídeo não ficar com 3 horas, resolvi cortar. Assim eu posso me aprofundar em demonologia, política, safadeza e uma mensagem ambiental que está mais atual hoje do que na sua época. Mas antes de continuar nesse antro de perversidade, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos seus apoiadores e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Inclusive, o próximo encontro do grupo de estudos vai ser para discutir Prometeia de Alan Moore. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E considere ser membro aqui do YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos, que é basicamente uma sarjeta Flix. Mas vambora! Qual é a premissa de Devilman? Basicamente a ideia é que na época dos dinossauros, ou até mesmo antes deles, haviam demônios na Terra. Figuras ancestrais, mas já um tanto humanoides, e que viviam sob a lei do mais forte. Os demônios, inclusive, têm uma particularidade. Eles conseguem fazer simbiose. Enfim, rapaziada, voltando aqui, por ele fazer um negócio rapidinho. Acesso a vídeos exclusivos, que é basicamente uma sarjeta Flix. Mas vambora. Qual é a premissa de Devilman? Basicamente a ideia é que na época dos dinossauros, ou até mesmo antes deles, haviam demônios na Terra. Figuras ancestrais, mas já um tanto humanoides, e que viviam sob a lei do mais forte. Os demônios, inclusive, têm uma particularidade. Eles conseguem fazer simbiose. Ou seja, um demônio se liga com um tronco e aí vira o demônio tronco. E aí esse demônio tronco se liga com mais uma outra coisa e vira aí um outro demônio ainda mais complexo. Caralho, isso é algo que diverte o velho. porque daí ele pode abrir todos os leques possíveis para o grotesco. Afinal, um demônio pode se juntar com outros demônios, com animais, com plantas, com sei lá o que. E aí você tem um bicho que é uma tora com não sei quantas cabeças, braços, tentáculos, boca. Entendi. Em resumo, a jogada aqui é tentar criar algo que é muito, muito estranho. O lance é que os demônios não estão mais aqui. Por quê? Por que eles vazaram? Foi o meteoro? Gente, a discussão sobre o meteoro ali não estava em jogo. A explicação encontrada pelo mangá era algo que era bastante corrente na ficção científica da época, que é a ideia de que os dinossauros deixaram de existir por causa da Era do Gelo. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver com as calças, mas na época era isso. Então, basicamente essa é a explicação. A Terra ficou fria e daí os demônios se recolheram. O que é uma explicação meia boca, porque eu também acho. Depois a Terra voltou a esquentar e cadê os demônios? Ah, eles estão nos polos. Por que eles se recolheram nos polos? Eu até achei que isso poderia ser mais aproveitado aqui no começo, talvez tenha ficado para a segunda parte, não sei, mas também é algo fácil de adaptar. Também parece meio assim, meio bem o reduto dos demônios fraca, né, velho? Que inclusive já foi um continente habitado. Cara, assim, eu esqueci de comentar, né? Cara, eu não sei nada sobre Devilman, mano. Até por isso eu tô bem quieto aqui, só prestando atenção no vídeo, tá ligado? Eu desconheço completamente, assim, a obra. Já assisti algumas músicas sobre, já vi comentários sobre, mas assim, eu não conheço nem o remake, né? E nem o original, nem o mangá, eu não conheço nada, sei de nada de Devilman, tá ligado? Sou bem leigão quanto a isso.
Seja como for, o lance é que os capirotos todos estão presos. Quer dizer, estavam, porque a Terra está esquentando e eles estão começando a sair. Esse elemento Rapidinho, rapaziada. Enfim, voltei, vamos lá. aqui é mais... Inclusive já foi um continente habitado. Seja como for, o lance é que os capirotos todos estão presos. Quer dizer, estavam, porque a Terra está esquentando e eles estão começando a sair. Esse elemento aqui é mais atual nos dias de hoje do que na época do Gonagai, porque hoje muito se discute sobre corpos, sobre organismos que estão congelados e que por causa do aquecimento global estão sendo liberados na atmosfera. O medo hoje dos cientistas, e que deveria ser um medo de todos nós, não é tanto de demônios congelados, mas talvez bactérias, vírus, para os quais hoje a gente não tem a menor condição de lidar. Seja como for, voltando aqui para nossa história, a gente dá um pulo e estamos nos anos 70. E aqui a gente conhece o nosso protagonista, Akira Fudo. Sim, esse é o nome. Que eu vou chamar de Akira, pra vocês não ficarem incomodando. Conforme eu mostrar no começo, Akira é um gurizão que não é muito corajoso. Inclusive, a gente vê ele voltando da escola com Miki, que vai ser aquela sua namoradinha que não se consuma como namoradinha, que aliás é um tropos muito comum em mangá shonen. Só que tem um detalhe, Miki não é uma donzela em perigo. E isso a gente vê quando Akira e Miki estão saindo da escola e esbarram com uma gangue. Quem peita a gangue é Miki. Akira mesmo quer fugir, quer vazar, tá achando que aquilo ali tá ficando muito perigoso. E a coisa só não piora porque chega um amigo de Akira, que é Ryo Asuka. É um jovem um tanto sombrio, com uma série de mistérios e que anda armado. Cabe lembrar que o Japão é um país muito difícil de conseguir arma de fogo. Esse comecinho aqui, apesar de trivial e até um tanto irrelevante para a história como um todo, é um exemplo muito bom sobre apresentação de personagens. E vai ser a partir desse ponto que Ryo vai pegar Akira e dizer, olha, eu tenho algo muito importante para te dizer. Que já antecipando uma série de outras cenas, eu acho que poderia ser Eu Te Amo. Mas no caso não é, é sobre demônios ancestrais. Eu vou aqui encurtar a conversa, mas devemente tem uma particularidade que eu preciso comentar, que é o lance do quanto que ele está cagando pro fato de ser expositivo para um caralho no começo do mangá. Sério, são 200 páginas, mais ou menos, do Ryo explicando pro Akira as regras desse mundo. E sério, gente, é só isso. Eles sentados ou eles de pé e o Ryo dando palestra, dando palestra, dando palestra. Chega até a ser meio ridículo, sabe? Ryo fala alguma coisa, Akira se choca, Ryo explica mais um pouco, Akira se choca de novo, Ryo leva ele pra uma sala, Akira fica mais assustado, e nessa ladainha, a gente entende um pouco mais sobre esse mundo. O lance é que o pai de Ryo era um arqueólogo, e foi ele que descobriu uma série de coisas relacionadas a esses demônios ancestrais. Porém, o pai de Ryo se matou, e foi numa circunstância bastante sinistra. Isso é um mistério que vai sendo construído, mas eu já vou aqui estragar pra vocês, porque o que aconteceu de fato é que o pai de Ryo acabou se fundindo a um demônio, e ele percebeu que essa fusão fazia ele cada vez mais perder o controle de si. O pai do Ryo foi começando a se tornar bastante perverso, começou maltratando animais, e depois, em uma noite, tentou tirar a vida do próprio filho. Daí, percebendo o perigo que ele estava se tornando, acabou tirando a própria vida. Por causa disso tudo, então, Ryo acaba chamando Akira e o convida a colocar uma máscara de pedra, que é uma máscara... Tipo, ele tira a própria vida, mas o que acontece com o demônio? Obviamente ele deve explicar aqui, ou talvez não. O demônio que tava dentro dele, tá ligado? Será que foi pro filho, mano? Olha aí, já tô tentando teorizar um bagulho aqui. Será que do pai passou pro filho? Acho que não, né? Senão ele estaria bem violento. Ou a gente viu que ele tava armado. Ou será que ele tava se tornando violento por causa daquele bicho? Será que de alguma forma ele consiga manter mais o autocontrole do que o pai conseguia? Não sei, velho. Tudo então, Ryo acaba chamando Akira e o convida a colocar uma máscara de pedra, que é uma máscara com poderes mágicos, porque ela dá ao portador a capacidade de ter um vislumbre do inferno. E aí você fica pensando, tá, por que o Ryo tá contando tudo isso pro Akira? Só porque ele tá se sentindo sozinho? Sim. E não, na verdade o Ryo tem uma segunda intenção. O que ele descobriu a partir da pesquisa do pai é que os demônios têm uma certa dificuldade de se misturar com os seres humanos. Existe algo no humano que os demônios não gostam, e esse algo seria a razão. Demônios são seres primitivos, demônios são seres irracionais, de modo que tudo aquilo que consiga reprimir alguma bestialidade acaba enfraquecendo os demônios. Não sei se vocês pescaram, mas aqui a pensata do mangá já tá ficando bastante clara. O ser humano também é um ser irracional. O ser humano também é capaz de fazer coisas extremamente cruéis, e fazer isso simplesmente pelo prazer de ser cruel. Daí que o Gonagai aqui está tentando falar, de maneira um tanto poética, é que nós somos seres bastante demoníacos. Nós nos tornamos demônios quando deixamos aflorar na gente os nossos instintos mais primitivos. Só que o Gonagai não é moralistão. Os instintos primitivos também estão ligados com as nossas relações interpessoais. O Eros, a vida, também fazem parte desse primitivismo. E também, do outro lado, a razão pode ser usada para coisas extremamente horríveis. Inclusive, depois vai até aparecer aqui no mangá um cara chamado Adolfo com bigodinho. Então vocês já entenderam aqui tudo que tá em jogo, mas ainda fica uma pergunta. Papo reto, velho. Dele nisso tudo. E a resposta, basicamente, é que o Ryo
quer botar no rabo dele. Quer dizer, calma, não literalmente. Porque basicamente o Ryo chama o Akira pra dizer, olha, eu sou meio malvado, se eu me fundir aí com um demônio é capaz de eu virar um psicopata. Agora tu, Akira, tu é do bem, tu é um cara com coração. É porque é verdade, né, mano? Às vezes a gente fala muito de moral, razão, mas às vezes a razão e a moral pra outras pessoas é uma coisa completamente que nem ele citou, o fato do bigodinho ali, né, velho? É totalmente fora do escopo, né? Assim, do que é correto e que também é o que é correto, tá ligado? O que é correto, quem determina são nós mesmos, né, velho? Então, assim, é complexo. Dá uma discussão isso daí, tá ligado? Fundir aí com um demônio é capaz de eu virar um psicopata. Agora tu, Akira, tu é do bem, tu é um cara com coração nobre, tu é um cara que, pô, firmeza. Então é o seguinte, vai lá na frente, te mistura com os demônios e vai na tua. Tu é um herói, cara. Tu é o melhor amigo que eu já tive. Passa, vai na frente aí. É ali, é ali. E se isso é uma tremenda de uma sacanagem, o que é engraçado é que o Akira topa. Ele pensa e fala, tem razão, eu vou te ajudar, tu é meu amigo. No final das contas, é uma boa prova. Não sei se de nobreza do Akira ou só de burrice. Mas sejamos bonzinhos com o Ryo. Ele não tentou de cara ferrar com o Akira. Ele foi trazendo as informações aos poucos e foi dizendo pro Akira, ó, se eu te disser tal coisa, a partir de agora tua vida muda para sempre. E tem várias etapas nisso, do tipo, aí agora se a gente fizer isso, vai mudar mais ainda. E se agora a gente for naquela direção, aí é mesmo que a tua vida não tem mais como voltar. E o Akira foi meio que do tipo, tá, tô indo, até porque tu não tem mais nem pai, tadinho de ti, tá sozinho, eu sou teu amigo, vambora. Porém, outra vez porque ele não acredita, né, nos bagulhos. Só foi achando que era, sei lá, só que não tem como sei. ser aos poucos, porque o tempo urge, os demônios estão voltando. Inclusive, não é por acaso que logo no começo, os primeiros demônios a aparecerem são figuras femininas. Gente, olha só, a gente tá falando de mangá shonen, de mangá vendido pra guri. E eu acho uma constatação tão óbvia de que a gente começa com garotos introspectivos que estão assumindo uma posição heróica, tendo que lidar com sensações estranhas de mulheres que têm um corpo que eles não sabem lidar. Caso não tenha ficado óbvio, eu tô falando de puberdade, de maturidade sexual, enquanto que essas figuras demoníacas femininas metaforizam muito essa imaturidade que os meninos ainda têm. E, gente, olha só, não é sutil, tá? Inclusive, provavelmente vai parecer tudo desfocado aí. Porque a primeira demônia tem no lugar ali da Moana uma cara com língua e tudo. Já a outra demônia é feita de tentáculos, inclusive que saem dos seus dois melões. Inclusive, eu carinhosamente batizei essa dupla de Bococeta e Teta Tentáculo. Isso tudo força Ryo a adiantar os seus planos, daí ele leva a Akira até uma câmara secreta, na qual, se eles ali entrarem, bem, o destino é se fundir aos demônios. Akira, vendo que não há escapatória, topa, e é nesse momento que a gente percebe alguns dos prazeres estranhos do Gonagai, que no caso é fazer tudo ficar parecendo a Divina Comédia. Como diz o próprio Akira, Ryo é pra ele Flejas, que é um dos barqueiros que aparece na Divina Comédia, embora o Caronte acabou ficando mais popular na cultura pop, né? Porém aqui é Flejas porque eles estão indo pelo rio Stygia, que na verdade não é rio, é uma festa hippie. Sim, isso não faz o menor sentido. Eu li, reli, continuei não entendendo. Eles entram numa câmara secreta e vão parar numa festa hippie. Que no caso aqui não é bem uma festa hippie, é um Black Sabbath. Mas cacete, é um Woodstock já com uma pegada disco. O lance é que todos que estão ali estão numa festa de delírio e fantasia procurando atrair os demônios. Daí que entra na cidade do Akira e do Ryo de encherem a cara, de toparem aquelas meninas e meninos que estão se roçando nele. Entrar ali na baguncinha para diminuir a sua racionalidade e permitir que os demônios venham. Segundo o plano que o Ryo apresenta, que velho, não faz muito sentido, é o lance de que pô, mano, daí que vem o grande ditado, né, velho? Não, como é que é? Mente vazia, oficina do diabo, velho. Caralho. Genial, velho. ali onde eles Muito estão foda. é bastante protegido e, portanto, demônios mais fracos, demônios menores não conseguem passar. Ou Brabo, seja, brabo, a brabo. jogada é atrair os demônios mais fortes, se fundir com os mais fortes. Algo que, segundo o próprio Ryo, vai dar errado para a maioria dos que estão ali. Mas o Akira, que é muito bonzinho, homem bom, ele vai conseguir. E de fato a coisa acontece dessa forma. O demônio que acaba se juntando com Akira é Amon, que na verdade é um deus da mitologia grega, era um deus cultuado em Tebas e que literalmente quer dizer oculto, pois era um deus associado aos ventos. Depois ele passou a ter uma importância maior quando se tornou Amon-Ra, mas isso não vem ao caso aqui pra história. Em Devilman, Amon parece ser só o nome mesmo e fica por isso. O lance, porém, é que Amon era um demônio bastante temido, era considerado o mais valente dos demônios. E foi justamente com esse que Akira se fundiu e que conseguiu sobrepujá-lo. Embora Akira agora seja um menino muito mais confiante, com um rosto mais severo e sobrancelhas grossas. Importante a sobrancelha. Enquanto ao Ryo, ele acabou não se misturando com um demônio. Quer dizer, mais ou menos, isso não vai ser explicado agora nessa primeira parte do vídeo, nem do mangá. Mas cabe dizer que o Ryo aos poucos vai começando a demonstrar poderes, como sentir a presença de outros demônios,
e até mesmo viajar no tempo. Mas pera, Caralho, que eu tô me adiantando. viagem no tempo? Voltando aqui nessa parada. Lembra quando eu falei pra vocês que Devilman foi pensado pra depois virar desenho animado? Então, a partir de agora, ele começa a ficar episódio. Basicamente, a estrutura vai ficar de vilão por episódio. Mas aí vem a genialidade do Go Nagai. A coisa tinha tudo pra ficar chata, repetitiva, monótona. Mas o homem segura o negócio no braço. Ou talvez, melhor, no pincel. Eu vou passar aqui bem rapidamente esses episódios e comentar alguns detalhes. Um que é bastante longo é quando a gente vê a vilã Arpia Sirene, ou Arpia Sereia. E aqui é uma demônia com formas que lembram as sereias gregas, que caso você não saiba, não são mulheres com rabo de peixe, e sim mulheres aladas. E o objetivo aqui da nossa sereia é, obviamente, levar Amon pro inferno. Basicamente até Zenon e os 100 Shoguns demônios. Inclusive, o plano dela é cortar o Devilman em 100 pedaços, e todos esses pedaços vão estar vivos, e vão ter as sensações de estarem sendo devorados por esses 100 demônios. Enfim, só gente fina aqui. Esse episódio é bastante interessante porque de todos aqui dessa primeira parte do mangá, esse é o que mais tem uma pegada de terrorzão. Porque a sereia acaba invocando outros dois demônios, que consegue manipular a materialidade das coisas, e o outro que é uma espécie de demônio da água. E aqui o Go Nagai brinca muito com montagem paralela. Akira, o nosso herói, nesse momento está morando na casa de Miki. Os pais dele estão fora do Japão, antes ele ficava na casa do Ryo, mas os demônios atacaram, então agora ele tá na casa da Miki. E ela tem os pais dela, que é um casal gente fina, e ela tem um irmãozinho mais novo. Por causa do ataque dos demônios, aquela casa vira uma casa mal assombrada. Tanto o pai dela quanto a mãe dela se fundem as paredes, então a gente vê pedaços saindo do teto, saindo do chão, é bem sinistro. E a Miki, que tá fechada no banheiro tomando banho, começa aos poucos a perceber que a água tá estranha. Inclusive, essa passagem da Miki no banheiro é muito, mas muito feita pra adolescente se resolver com o gibizinho, se é que vocês me entendem. Inclusive, a Miki chega a dar um tapa na própria bunda, bastante orgulhosa do que ela tem. Apesar das muitas críticas que tem, principalmente nos dias de hoje, em relação a esse tipo de estética, cabe lembrar que é um tropos bastante antigo você misturar elementos de sensualidade com um profundo horror. E aqui não é diferente, principalmente depois quando o Devilman entra em ação. Inclusive, eu acho bacana aqui que tem toda uma batalha com sobrancelhas. Sim, porque as sobrancelhas também servem como antena, tanto a sereia quanto o próprio Devilman usam isso para poder manipular objetos, ou prender um ou outro. Inclusive, já fica a dica, se sobrancelha é sinônimo de demônio, é sinal que o Pirula tá se entregando. Próxima história! Essa também é horrível, mas ela tem um componente muito triste. Porque aqui a gente começa a ver, sob a perspectiva de uma criança, o quanto que ela se sente rejeitada pelos pais. Ela é um coleguinha do irmão mais novo da Miki, e esse menino tem relatado que a sua mãe tá estranha, que ela fez maldade pro cachorrinho dele, e que ela não trata mais ele com amor, pelo contrário, ela é um tanto perversa. Daí que ela só volta pra casa quando o pai já chegou. Enfim, pra encurtar aqui esse dilema, o que tá acontecendo é que a mãe já se fundiu a um demônio, e quando no final esse menino percebe tudo isso, corre pro pai, e o pai também é um demônio. Eu acho que até nem rola mostrar a imagem final desse quadrinho, porque ele é bastante gráfico. Mas aqui eu acho muito bacana, porque mexe muito com o nosso senso de paranoia, do quanto que as pessoas podem não ser exatamente o que a gente pensa sobre elas. Inclusive, essa passagem toda me lembrou muito o filme Invasores de Corpos. Outro episódio que também envolve que filme é esse, pô? Não muito agradáveis, é quando uma antiga vizinha do Akira aparece pra visitá-lo e acaba esbarrando com o demônio G-Man, que é basicamente uma tartaruga, mas com detalhe que ela coleciona rostos humanos no seu casco. Mais um agravante, esses rostos ainda estão vivos, eles ainda têm a consciência da pessoa que eles eram. E aí você vai ter uma típica batalha, o Devilman vai enfrentar a tartaruga demônio, e daí ele percebe que ela colocou bem no meio do casco o rosto da amiga do Akira. E ele, para poder vencer a tartaruga, precisa dar um soco com muita força, justamente no rosto da menina que era sua amiga. Caralho, viva, muito assustada e não entendendo o que tá acontecendo. Então percebam, mais um momento mega foda nesse mangá, porque o nosso herói precisa fazer uma decisão crítica. Aquilo é o que restou da minha amiga, mas aquilo talvez não seja mais uma vida digna. E a única maneira que eu tenho de cessar isso tudo seja terminando de sacrificá-la. Passados esses episódios, agora a gente começa a entrar no momento viagem no tempo. Como eu disse pra vocês, Ryo passa a ter esse poder, e ele não sabe nem direito como. Inclusive, no começo, vocês nem sabem por que isso está acontecendo, depois que a gente vai saber que é o Ryo que tá causando tudo isso. Mas o lance é que a partir dessas viagens no tempo, o Go Nagai consegue explorar mais elementos. Porque a jogada é a seguinte, os demônios estão despertando, os demônios estão substituindo os humanos, e eles estão fazendo isso não somente no espaço, mas também no tempo. Ou seja, os demônios estão viajando no tempo e alterando o curso da história. O que, de novo, do ponto de
de vista de coerência narrativa é meio tosco, porque se os demônios podem viajar no tempo, por que eles ficaram congelados? Se eles viajam no tempo, eles já podiam ter vindo pro futuro. Tem algumas incoerências, né? Enfim, Parando pra pensar assim. O bacana é que isso tudo rende boas histórias. A primeira é quando Akira e Ryo vão se deparar com Joana Dark. E aqui tem uma brincadeira bastante interessante, inclusive com o cinema, porque a Joana Dark é tirada do campo de batalha e levada a um tribunal de demônios. Então aqui você meio que brinca com o martírio de Joana Dark, algo que inclusive aconteceu com a própria depois, quando a Inquisição caiu em cima dela. Então notem aqui, inclusive, essa mistura, Sobre né? quando ela foi julgada por demônios, mano. Se for o que eu tô entendendo aqui, né, velho? É que eu não sei a história ao certo de Joana Dark, né, velho? Eu preciso ter um pouco mais de cultura, como diriam, né, velho? Dar uma pesquisada nessas histórias. Eu até tenho vontade, tá? Já botei alguns livros, assim, nos meus carrinhos aí nas lojas digitais, né, mano? Obviamente, livro físico, né, velho? Porra, eu odeio leitura digital. E pra me aperfeiçoar mais sobre mitologias, né, velho? Cultura. Eu tenho vontade de aprender, né, mano? Eu sou um cara bem aberto a aprender novas coisas, né? E eu preciso mais estudar um pouco mais também sobre essa Joana Dark, sobre essas coisas do passado também, algumas questões históricas, né? Seria interessante. Mas se ela foi julgada na época, né? Eu não lembro agora. E aqui é uma metáfora, né, velho? Que eram demônios, né? Que estavam julgando ela e tudo mais. Mais ou menos isso daí, né? Ele vai explicar melhor aqui. Eu acho que ele vai. Talvez fale o que eu quero dizer, né, velho? Inclusive aconteceu com a própria depois, quando a Inquisição caiu em cima dela. Então notem aqui, inclusive, essa mistura, né, de figuras da igreja com figuras demoníacas. Exato, isso aí mesmo. É a discussão sobre o paradoxo da guerra. O quanto que a É tipo aquelas obras que retratam, às vezes, o vilão da obra. Eu não vou lembrar, não sei se é algum Assassin's Creed aí que teve. Eu não sei, tem algumas obras que o vilão é a igreja, né, velho? A fé, né? A fé cega, né, velho? A igreja, que é vilão. E não é muito diferente do dia de hoje, não. Tá não dizendo que a religião hoje em dia é uma bosta e tudo mais, vocês sabem, né, velho? Já falei aqui várias vezes lá nas lives, eu sempre falo também que eu sou cristão, né? Eu sou formado no catolicismo, né? Eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma. Então, assim, eu sou religioso. Só que hoje em dia eu não sou um praticante, mas eu ainda assim me considero religioso. Eu rezo de vez em quando. Enfim, acredito em Deus e tudo mais. Mas eu sei que, infelizmente, principalmente no dia de hoje, virou palco político muitas igrejas, né, velho? Eu tenho ficado bem triste com a situação que a igreja tem se tornado nos dias atuais, né, velho? Principalmente aqui no Brasil, né? Triste. Figuras demoníacas. Porém, o que eu acho mais legal nesse episódio é a discussão sobre o paradoxo da guerra. O quanto que a Joana Dark fica o tempo todo dizendo que ela quer o fim da guerra, e os demônios, que aqui inclusive são as pessoas mais sensatas na sala, dizem pra ela: olha, ok, você quer o fim da guerra, mas você faz guerra. Você tá sempre fazendo uma guerra pra acabar outras guerras. Querer o fim da guerra é nobre. Mas fazendo guerra? Que guerra é essa que você quer o fim, mas ao mesmo tempo sempre a faz? Outro episódio interessante de Viagem no Tempo vai se dar em Viena, 1913. Aqui mais uma vez Ryo e Akira são transportados, eles não sabem direito por quê, mas eles sabem que é porque há um demônio lá. E daí eles descobrem um jovem pintor que fez um autorretrato de uma mulher amada, que inclusive o Akira acha bastante parecido com a Miki. Esse jovem pintor tem um patrão, que no caso é um judeu um tanto sovina. E esse pintor, ele não gosta muito desse patrão dele. Inclusive ele vive falando mal de judeu pro próprio patrão. O lance é que ele não queria vender o retrato dessa mulher, mas foi obrigado, porque tava precisando de grana. E quem o comprou foi um banqueiro, também judeu, que teria encomendado esse retrato como homenagem à sua companheira. Mas aqui acho que você já deve ter sacado, esse banqueiro é um demônio. E ele destrói o quadro e resolve retalhar também a sua companheira. Nesse momento, aquele jovem pintor que tinha voltado lá para ver se conseguia o quadro de volta, inclusive devolvendo a grana, viu toda a situação, viu ali o conflito, o Devilman chegou para interceder, muita confusão, o demônio morreu, a mulher também, e esse jovem pintor acabou em profundo luto. Ele se reencontra então com seu patrão e fala: eu não quero mais saber de vocês. Eu odeio todos os judeus, eles são figuras demoníacas. E aí a história termina com o patrão falando: Adolf, volta aqui. Vocês já sacaram quem é, né? Entendi, outro episódio bacana Pô, vai se dar na Grécia Antiga, mas principalmente em Samotrácia, e que serve pra explicar parece a uma história puta da obra, escultura viado. de Nike, a Vitória Alada. Caso você não saiba, Nike é a deusa da vitória, e aqui é mostrado que ela também é uma figura demoníaca. Inclusive ela tá dando metralhadoras e bazucas pro povo, ou seja, ela tá produzindo uma anacronia do tempo em nome da guerra, e daí o Akira e o Ryo vão parar lá, eles acabam se tornando escravos, e aí vocês já sacaram, o Devilman vai perceber que a Nike ali não é nenhuma deusa, ele vai se soltar, vai ter um embate, mas o que é interessante aqui é que é revelado que Nike era a companheira
de Amon nos tempos ancestrais. E que ela tem um rosto parecido com o da Miki. Ou seja, Amon barra Akira estão sempre perseguindo uma mulher com o mesmo rosto. O que me fez dar nó na cabeça, porque o Akira já conhecia a Miki antes de ser o Devilman. Então será que estava tudo já acertado? Estranho, né? Seja como for, o que Nikke vai dizer para Devilman é que ele precisa abandonar a sua racionalidade. Ele precisa deixar de ser humano para eles voltarem a se amar enlouquecidamente. E o Devilman começa a ceder, até que o Ryo surge por trás de Nikke e corta a cabeça dela. Essa sacada é muito legal porque mostra, do ponto de vista dramático, que Akira barra Amon, o Devilman, precisa fazer escolhas difíceis. Em alguma dose, a recusa da irracionalidade envolve também virar as costas para o amor. Porém, também tem aqui uma brincadeira do ponto de vista histórico. A estátua que foi encontrada da deusa Nikke, ela tá sem braços e sem cabeça. Então a ideia aqui é dizer que a estátua sempre foi assim, porque a deusa foi encontrada sem a cabeça, o Ryo que cortou ela, e a essa altura ela também já tinha perdido os braços por causa da batalha com Devilman. Enfim, Devilman também é cultura. Por fim, nós temos mais um episódio de Viagem no Tempo, dessa vez da Revolução Francesa. Há 3 dias da Revolução, Ryo e Akira se deparam com Maria Antonieta, que fica alternando em momentos de bondade e de crueldade. O lance aqui é que um demônio está no coração da Maria Antonieta. E, mais uma vez, o Go Nagai se mostra um tremendo de um escritor, porque o demônio que está dentro da Maria Antonieta está dizendo para ela: olha, vai acontecer a revolução, um monte de gente vai morrer, mas tu vai conseguir triunfar. Eu não vou deixar que você morra, até porque eu sou uma espécie de hospedeiro, não me interessa que você venha a óbito. Então, a partir dessa revolução, a gente vai conseguir dar um golpe e assumir o poder. O lance é que o Devilman, vendo tudo aquilo, consegue ir pra dentro do coração da Maria Antonieta, luta lá contra o demônio, tira o demônio de lá, só que aí vem a brincadeira com montagem paralela de novo. Enquanto o Devilman está derrotando o demônio, a gente está percebendo que agora Maria Antonieta vai estar desassistida. Então a gente vai vendo os próximos episódios, que vão culminar nela sendo guilhotinada. Essa história é boa porque não vilaniza a Maria Antonieta. E, inclusive, dialoga direto com Rosa de Versalhes, da Ryoko Ikeda, que estava saindo exatamente na mesma época. Tem 2 vídeos mais antigos aqui no canal sobre Rosa de Versalhes, que eu considero um dos melhores mangás já feitos. E ali você também tem toda uma reconsideração da figura da Maria Antonieta, do quanto que ela é uma personagem complexa, uma espécie de menina assustada que foi entregue a uma nação inimiga para ser a esposa do rei, e ao mesmo tempo, por causa de todo esse estresse e alienação, acaba se tornando uma figura fútil. Enfim, não se trata aqui da gente ter um compromisso histórico, mas de perceber a riqueza dos personagens. Um comentário paralelo é que nessa aventura aí na Revolução Francesa, a gente tem aqui um momento de queda no qual Akira e Ryo estão caindo no túnel do tempo, que, rapaz, não sei se dá pra mostrar esse negócio, não. Os dois ali, como vieram ao mundo, agarrados. É doido como o Go Nagai gosta disso. E aí vem um ponto meio que pra sintetizar isso tudo que eu tô falando aqui. Por mais que a história seja bastante interessante, eu mostrei aqui pra vocês que ela tem uma série de elementos muito ricos. Muito da hora, talvez seja ainda mais legal em Devilman é a performance. E aqui você percebe muito da escola Ishinomori no trabalho do Go Nagai. Porque tem horas que o bacana é só você ver a ação, o movimento, a gestualidade dos personagens, as linhas de ação, as formas das mais variadas, às vezes bastante grotescas. Isso para não falar de paisagens que são lindíssimas, seja em preto e branco, seja em cores. Esse é um ponto então que faz de Devilman um trabalho ainda mais importante. Não só por conseguir construir uma narrativa, que é interessante, mas por produzir uma obra que do ponto de vista gráfico também esteja dizendo algo para nós. Nem que seja tão somente a nível do prazer estético. Devilman saiu completinho no Brasil, mas parece que tá esgotado. Talvez no momento que estiver saindo esse vídeo ele chegou a ser republicado, não sei. Mas enfim, aquela história, tá? Procurem em lojas de quadrinhos, procurem em sebo, mas se forem na Amazon, use o nosso link aqui. Até porque lá pelo menos tem a edição em inglês. Digam aí também nos comentários se vocês querem que eu faça a segunda parte. E basicamente é só eu... maneiro pra caramba, velho. Muito foda. Mas sugiro outras obras do Go Nagai ou com uma pegada parecida com a de Devilman. E sim, gente, eu vou continuar Berserk, tá? Eu vou continuar. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Cara, muito maneiro, né, velho? Bem bacana. Parabéns pelo vídeo Quadrinhos na Sarjeta aí. Trouxe essas questões pra gente, né? Como eu falei, né? Eu não conheço Devilman. É Devilman Crybaby, né? Não sei se o nome é Devilman original e pra a animação criaram o Crybaby. Não sei. Enfim, acho que é só Devilman mesmo. E, cara, parece ser uma ótima obra, cara. Assim... Perdão. Esteticamente, olhando os quadrinhos ali, né, velho? Parece bem legal, bem gostosinho de consumir, né? Quer dizer, tirando... Não tô falando daquelas partes ali. Tô falando no geral, traço e tudo mais. Por que eu tô dizendo isso? Porque o anime, eu vi... O que eu conheço é o remake aí, né? O remaster, não sei. Desse novo aí.
E esteticamente não me agrada muito não, mano. Eu sou esse cara que, cara, quando a estética não me pega, me pega. Eu não sou muito desses, é questão artística, tá ligado? Foda-se. O artístico você pode gostar ou não também, é de gosto de cada um, tá ligado? Então, assim, não me agrada muito. Mas, pô, o quadrinho daqui eu achei bem interessante, achei bem legal, mano. Me lembrou até, que nem ele até botou ali o Astro Boy, né, velho? Enfim, parece meio um quadrinho brasileiro, velho, pra ser bem sincero. E, cara, a história parece ser bem legal, mano. Assim, tratando sobre cultura, bem cultura, figuras históricas, né? Maria Antonieta, Joana d'Arc, o Adolfo, né, velho? E entre outros, assim, cara, fazendo uma interpretação das coisas, né, velho? Bem bacana. E ali, enfim, algumas metáforas, né, velho? Que a gente viu do julgamento do Joana d'Arc, a questão dos judeus ali com um bigodinho. Pô, muito foda, cara. Bem legal. E é meio. Me lembrou meio Lovecraft, velho. Assim, eu sei que é bem mais antigo. Não sei se é bem mais antigo. Eu não sei de quanto que é Lovecraft em comparação aqui ao Devilman. Mas é que essa questão dos demônios se fundirem com outras coisas, tá ligado? E ficar uma criatura meio grotesca, meio esquisita, meio bizarro. Não chega a ser um Lovecraft porque você já sabe o que se trata, né, velho? Mas a aparência, assim, dos bichos é muito esquisita, né, mano? Bem diferente, né? Enfim, achei bem legal, mano. Achei bem maneiro os conceitos, né, mano? Pô, tipo, uma parte ali que foi tensa, assim, que, pô, deve doer no coração. Deve ser ele tendo que socar o rosto da colega dele lá pra poder vencer o demônio, velho. Pô, que tristeza, mano. Enfim, mano, parece ser uma obra bem, realmente tem muita qualidade. E por ser bem antiga, eu acho que é bem influente, né? Enfim, é de 72 e 73, né, que eu tô vendo aqui publicado. Akira Fudo. Enfim, o personagem, né? Interessante, cara. Interessante pra caramba. Achei bem da hora. Gostei de acompanhar, saber sobre essas informações que o Quadrinhos na Sarjeta trouxe pra gente. Assim, despertou minha curiosidade, meu interesse de tentar, de querer ir atrás e pesquisar sobre essa obra. Só que agora, por falta de tempo, fica meio difícil, né? Mas tem aquele negócio também como é que fala? Eu tenho que também pesquisar um pouco mais sobre. Eu tenho que me culturar um pouco mais, né, velho? Saber um pouco mais de algumas histórias, assim, né? Mitologias, momentos históricos e tudo mais, pra poder ter um pouco mais de influência e conhecimento pra pegar muitas mensagens de algumas obras, né, velho? Enfim, alguns aqui eu até entendi algumas coisas aqui, alguns conceitos, por causa que eu sei mais ou menos o básico, né, velho? Mas eu não sei a profundidade de tal, né? Enfim, mas bem maneiro, velho. Bem bacana. Gostei muito. E vocês, rapaziada? Curtiram também? Já conhecia Devilman? Não conheciam? Comenta aí, fechou? Perdão. Lembrá-los que o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Quadrinhos na Sarjeta, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe pra gente, rapaziada. Acho que é isso. Agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Eu fui. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de papel. Mas no